Gedeon Gomes, esse é o canal Forjados pela Palavra, que nós estamos vendo aqui em cima, né? E hoje eu vou falar sobre a situação da igreja no Brasil. É um tema de vídeo que ele é mais um alerta para a igreja, que nós precisamos nos atentar à vontade que Deus tem para a igreja, que a igreja está fora da vontade de Deus, né, irmãos? A primeira coisa grave que existe no Brasil é a fundamentação neopentecostal, que, ou seja, vou falar melhor para vocês, o Evangelho da Prosperidade. E vamos lá fazer a abordagem. Queria convidar você a assistir até o final do vídeo, queria convidar você a se inscrever no canal, a dar um like, a ativar o sininho para receber as notificações, e quanto mais like você der, o seu like, irmão, ele é poderoso aqui. Se você der like, você vai ajudar o canal a crescer e o YouTube vai recomendar os vídeos para que mais pessoas vejam. Vamos lá. Então, a situação da igreja no Brasil, vamos mostrar. Primeiro, né, irmãos? Deus está triste com a igreja, com a idolatria a Mamon, ensinando que se não der dízimo vai para o inferno. E o dízimo de fato é abolido, né? Porque no tempo da graça, tudo que nós fizermos tem que ser com alegria. Ou seja, a gente, irmãos, tudo que a gente fizer não vai ser maior do que a obra que Cristo fez na cruz. Então, a graça que está sobre nós é tudo pelo que Cristo fez na cruz. Nós não precisamos pagar preço para nada, não precisamos fazer nada, nós temos só que viver em obediência a Deus. Então, vamos lá. Então, o tempo da graça, tudo que tem que ser feito com alegria. Então, uma das palavras que fala no Novo Testamento a respeito de oferta, primeiro, a oferta da viúva pobre. E segundo, essa palavra lá de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que fala: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, dízimo não é obrigatório. Quem ensina isso nas igrejas aí está sendo herege, porque dízimo não é obrigatório. Então, vai lá, no Novo Testamento, Jesus não dá nenhum mandamento referente a dízimo. Ele só fala da oferta da viúva pobre, e esse texto lá em 2 Coríntios é o que Paulo fala a respeito de oferta. Você tem que dar segundo Deus determinar no seu coração. Hoje, no Novo Testamento, não existe regra. Não existe regra. Então, hoje eu estou pregando contra o dízimo porque não precisa, irmãos. Isso aqui é um fato que as lideranças das igrejas colocam para fazer medo das pessoas, para ameaçar quem é ignorante, quem não tem conhecimento da palavra de Deus. Prosseguindo. Outra coisa, irmãos, que é muito grave, a liderança da igreja está mais preocupada com dinheiro do que com vidas. Eu vou falar disso aqui por um caso que aconteceu. Na minha família, meu pai, quando esteve na igreja, minha tia teve, os dois adoeceram, ninguém da igreja foi visitar. Ninguém da igreja que eles ficaram presentes por anos foram visitar minha família, meu pai, minha mãe, minha tia e meu pai. Minha tia faleceu, meu pai também, e ninguém visitou. Isso mostra um desinteresse geral da igreja por almas. A igreja de hoje não está prezando por vidas não, só quer dinheiro. Você tem que dar o dízimo, você tem que ser fiel, se você não der, você está sendo amaldiçoado. Primeiro, não existe maldição, irmãos. A palavra de Deus fala que Cristo quebrou toda maldição. A Bíblia fala que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Para a igreja, vou falar, hoje existem fariseus, mais é fariseu do que cristão. Porque para ensinar essas coisas que Deus não mandou falar, eles falam. Né? Então vamos prosseguir aqui. E muitos pastores estão reprovados, pois fazem o que querem e não consultam a Deus. Por sua desobediência estão reprovados. Então a pessoa, para ser reprovada diante de Deus, irmãos, ela só basta ser desobediente, tá? Então isso aí é uma coisa grave. Se a pessoa desobedece, ela é reprovada diante de Deus. Vamos lá. Então, irmãos, as pessoas fazem, a liderança fazendo lista grossa contra os pecados, como imoralidade sexual, né? E às vezes, né, reprovados porque preferem consultar o homem do que a Deus. Então, irmãos, você quer conduzir a sua igreja, você que é pastor, você quer estar no seu ministério, entenda uma coisa, você tem que consultar somente a Deus e somente a Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, você não é o cabeça da igreja. Você não é o dono da igreja. Você não pode fazer o que você quiser. Você tem que fazer o que Cristo manda você fazer. Né?
Então, quando eu falo aqui de consultar o homem, ouve mais a esposa. Eu vou dar um exemplo para você. A palavra de Deus fala a respeito do obreiro, ele tem que ser um homem que governa sua casa bem. Então, cuidado do povo. Primeiro tem que ser governar sua casa bem, não pode nada, ninguém. E a Bíblia fala que o homem de Deus precisa ser obreiro provado, não ser acusado por ninguém. Ou seja, o homem de Deus ele tem que ter uma vida consagrada e santa diante de Deus, para ele não ser acusado por ninguém e não ouvir o homem. Ou seja, o obreiro, quem serve a Deus, tem que viver uma vida em propósito de agradar a Cristo e não ao homem. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem muita igreja aí que, por isso eu falo que a igreja brasileira é uma igreja que tem adorado a Mamon. Eu não posso falar que é toda, mas a maioria, que eles adoram a Mamon por quê? Porque se preocupa só com dinheiro, irmãos. O que move, tudo bem, tudo move por questão financeira. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, uma igreja que é muito abençoada, a congregação cristã no Brasil, eles não cobram dízimo, eles não têm essa pedição de dinheiro, e é a igreja bem sucedida, a igreja grande, né? Isso, então, é uma coisa que eu acho bem interessante. Vamos lá. Então, se tem algum cara lá que dá o dízimo alto na igreja, ele não fala coisa que ele sabe que o cara pratica, ele prega contra outras coisas. Então, você não pode querer agradar um homem. Se você quer ser pregador, você quer ter um chamado por Deus, você é chamado por Deus, e você prega para agradar as pessoas, você está errado, você está sendo reprovado por Deus. Próximo, porque não corrigem as ovelhas. A maioria as igrejas estão numa coisa grave, porque a maioria não corrige as ovelhas. E a palavra de Deus fala, Deus corrija quem ama. Se você ama a ovelha que você está vendo a prática no erro, você tem que corrigir. Você tem que pôr em disciplina, você tem que fazer uma coisa para mostrar para a pessoa que se ela continuar naquele caminho, ela não vai ir para um lugar bom. Porque a Bíblia fala que há caminhos que parecem assim bons, mas o seu final não é o melhor. Então vamos lá. São como o sacerdote Eli. Eu vou falar, as igrejas brasileiras, em sua maioria, são como as igrejas do sacerdote Eli. O sacerdote Eli, é só você ir lá em 1 Samuel que você vai ver a história dele, o que aconteceu, né? Que foi uma coisa trágica, né? O sacerdote Eli deixava os filhos deles fazerem o que quiser no tempo de Deus, não corrigia os seus filhos, e os seus filhos levaram ele à perdição. Por quê? Irmãos, quem é o sacerdote na sua casa, ele é a autoridade máxima. Se ele não fizer o que Deus quer, ele vai ser reprovado, né? Então vamos lá. Então só a igreja do sacerdote Eli. É uma liderança que não corrige seus liderados, não tem amor por essas vidas. Tipo assim, uma liderança que não tem amor por você, olha o meu petzinho, a Megzinha, gatinha linda. O que acontece? Eles não corrigem, tipo assim, vou dar um exemplo, um igreja que eu já vivi. Um cara procurou uma irmã lá, mandando mensagem no WhatsApp, né? Aí, pastor ficou sabendo, corrigiu. Irmão, gente, Deus quer que a gente corrija. Se você passou e você não corrige sua ovelha, você não orienta sua ovelha como caminhar com Deus, você está reprovado diante de Deus. Se você não fala o que Deus quer. João Batista, Jesus, muitos homens foram crucificados por falar a verdade, morreram por falar a verdade. Então que nós que somos cristãos e somos pregadores, falamos da palavra, igual eu sou mestre, sou profeta, eu ensino na igreja, eu ensino em escola dominical. Então eu vou falar para vocês aqui, nós temos que corrigir, porque se nós não corrigirmos, nós temos falta de amor pelas vidas que nós lideramos. E isso é um ato grave diante de Deus. Vive fazendo vista grossa a prática do pecado, né? Outra coisa que é grave na igreja, vista grossa diante da prática do pecado. Não são exemplos para a igreja, ou seja, para a minha igreja. Isso aqui foi Deus falou comigo. Não são exemplos para a minha igreja. Não fazem o que eu quero. O Senhor fala, não fazem. Tipo assim, o obreiro a Bíblia fala, o obreiro tem que ser aprovado, não ser acusado por ninguém. Ou seja, não tem que ter pecado, tem que ter uma vida limpa, tem que ter uma vida santa. E quem santifica a vida do cristão é o Espírito Santo de Deus. Ele tem que ter uma comunhão plena com o Espírito de Deus. Porque se um pastor não tem a comunhão com o Espírito de Deus, ele vai falhar, ele vai ser reprovado, ele vai cair em queda. Né? Vamos lá. Ensinando a minha igreja,
não ensinando a minha igreja a abandonar o pecado, permitindo coisas como fornicação. Fornicação é sexo entre os solteiros, né? É uma coisa, tem muita gente que começa a namorar na igreja, tá lá 10 anos, 7, 8 anos namorando, né? Irmãos, vou falar, cristão tem que casar em 2 anos de namoro. Igual eu casei com a minha esposa com 2 anos de namoro. Nós moramos no tempo de aluguel, aí hoje, graças a Deus, eu tenho um imóvel tal, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para os irmãos. Então, irmãos, nós temos que nos preocupar em honrar a Deus. Se você tem uma preocupação em honrar a Deus, irmão, honre o Senhor. Honre o Senhor. Procure honrar a Deus, porque se você é solteiro e está fornicando, você está desonrando o Senhor. Você está desonrando a Deus. Você não está mostrando respeito por Deus e temor. Né? E eu vou falar, graças a Deus casei virgem. Né? Foi tudo a graça de Deus. Foi o Espírito de Deus que me capacitou. Porque de mim mesmo eu não teria capacidade para fazer isso. Amém? Então vamos lá. Outro, adultério. Toda igreja tem adultério, fornicador. Tipo assim, eu falo essa questão da fornicação, o jovem tá solteiro, namorando, tá mais de 10 anos, não resolveu a vida, eu ponho no banco. Tem que pôr no banco. Eu não sou pastor, se um dia eu fosse pastor, eu faria isso. Colocaria, você vai ficar aqui no banquinho quietinho, porque eu não sei como tá a vida de vocês. Aí você pode chegar, pastor Gedeon, você não conhece minha vida, você não sabe por isso, eu não conheço sua vida, por isso que eu posso ser no banco. Né? Muita gente me acha radical, me acha oponente nas igrejas que eu frequentei, porque eu sou... Irmãos, Deus ele é assim, ele corrige. A gente tem que corrigir. Por amor às vidas. A maior prova de amor que eu mostro pela sua vida é eu corrigir você. Eu falar que se você está em adultério, você está em pecado, você vai para o inferno. Isso é amor pela sua vida. Isso é eu falar para você, ó. Isso é eu mostrar que eu te amo. Meu filho, não pratica adultério, não pratica fornicação. Você está entendendo? Se eu te alertar, porque a palavra alerta contra isso. Se você pratica isso, você vai para o inferno. E essa fala, Deus é amor, Deus ama todo mundo, Deus passa a mão em pecado. Não. Deus não passa a mão em pecado. Deus é amor, mas ele é justiça. Deus é fogo consumidor também. Vou gravar um vídeo futuramente sobre essa questão de Deus ser amor. Eu vou trazer um compilado de textos bíblicos mostrando tudo que Deus é. Deus é justiça. Deus é retidão. Amém? Então vamos lá. Próximo, imoralidade sexual. E às vezes eles mesmos praticam, ou seja, imoralidade sexual, irmão, é toda relação sexual que é feita fora daquilo que Deus estabeleceu. Exemplo, um homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. A Bíblia só dá parâmetro de casamento nesse sentido. Tudo que for fora do casamento estabelecido por Deus é imoralidade sexual. Os imorais sexualmente vão todos para o inferno. Pô, uma palavra dura. O YouTube até bloqueia esse vídeo aqui, não sei como é que vai ser, né? Mas eu tenho que falar a verdade, irmãos. A verdade tem que ser dita. Porque eu falo a verdade, eu falo por amor a você. Mas eu estou julgando as pessoas. Não, irmãos, não é julgamento. A própria palavra de Deus julga as pessoas. Todo mundo quer falar da palavra, a palavra julga. A palavra incomoda. E a palavra, irmãos, tem que trazer esse incômodo para trazer transformação na sua vida, para você ser salvo. Né? Então, eu falo a imoralidade sexual, às vezes é o pastor, tem muito pastor que está praticando aí, desejando a irmã da igreja. Né? Então, isso é coisa grave, irmãos. Então, vamos lá. Isso tudo é falta de amor pelas vidas que estão sob sua responsabilidade. Pastor, você tem uma igreja sob sua responsabilidade. Se você não corrigir, se você não orientar do jeito que Deus quer, você está sendo reprovado. Mas a minha igreja está crescendo, mas a minha igreja tem 3.000 membros. Se você não corrige, está todo mundo lá indo para o inferno. Porque você não corrige. Você só fala para agradar as pessoas. Se você não falar a palavra do jeito que ela é, meu irmão, até você vai junto. E você vai dar conta dessas almas. Por quê? Perdão, irmãos. O líder que não corrige suas ovelhas, ele vai prestar conta diante de Deus. E o líder aprovado é o que faz a vontade de Deus. Amém? Essa gatinha é muito bonitinha, misericórdia. Pastor que ama suas ovelhas, as corrige. Ou seja, se eu sou pastor, igual eu estou falando desse vídeo aqui, porque eu sou profeta, eu sou mestre. Então, se você quer pastor, não quer corrigir, eu corrijo, tá?
Então vamos lá, nós temos que amar as pessoas, porque quem ama a gente corrige. A gente tem que alertar as pessoas que é pecado, que Deus não agrada. Se você tem Jesus como Senhor da sua vida, você tem que se consertar diante de Deus a cada dia. Porque para o arrebatamento, o padrão é Cristo. Então você tem que se relacionar com Deus para que você consiga ter uma vida de vencer o pecado. Porque quem santifica a nossa vida não é a gente. Quem santifica a nossa vida é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que santifica a nossa vida. Então vamos lá. Então, irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele quer que a gente entenda o processo. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele quer que nós corrijamos, venhamos corrigir nossa liderança, venhamos a instruir a igreja da forma que Deus quer. E muitos estão reprovados porque não fazem o que Deus quer. Ensinam doutrinas de demônios, doutrinas que falam assim que não, Deus te perdoa daqui 1000 anos. Ensinam, colocam um peso sobre você, falando que você tem que seguir um caminho de vencedor para ser salvo. Ensinam como na Universal que fala que se você não participar das campanhas, você não vai ser salvo. Irmão, isso é heresia. Só é salvo quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Só é salvo quem confessa Jesus Cristo como Senhor e único suficiente Salvador de sua vida. É isso que traz a salvação, não é a igreja. Igreja nenhuma, irmãos, tem poder de salvar a sua vida. Quem tem poder para salvar a sua vida é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, eu espero que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados para Deus, porque Ele é fiel e justo para perdoar. Ou seja, irmãos, Deus tem misericórdia enquanto há vida. A misericórdia vai ser enquanto há vida, enquanto não chega o arrebatamento da igreja. Porque quando a igreja for arrebatada, para você ser arrebatado, o padrão é Cristo. Você tem que se parecer com Cristo. Você tem que ser obediente igual a Jesus. Você tem que se parecer com Cristo. Se você não se parecer, você não vai ser arrebatado. Se você continuar no erro que eu citei, nos erros que eu citei aqui, você não vai ser arrebatado. Você vai ficar. E vai ficar para a grande tribulação. Se você ficar na grande tribulação, você vai ter que morrer. Porque se você não morrer, é só se você se esconder no meio do mato. Porque eu acho que nem no meio do mato você vai conseguir se esconder. Porque eu imagino que na grande tribulação vai ter drones voando por todo o lago, tentando achar pessoas, tentando achar várias pessoas. Então, é isso aí, irmãos. Deus abençoe vocês. Até o próximo.